Mas nesse bloco eu quero receber a Sara de Aguiar. Sara, obrigada, viu? Mais uma vez pela presença. A Sara colabora sempre conosco, ela é especialista, né, enfermeira especialista em UTI neonatal, falando um pouquinho sobre esse mundo, né, da maternidade, da gestação. E hoje, especialmente, a gente fala sobre os cuidados que nós devemos ter ao visitar o recém-nascido. Visitas na maternidade, isso pode atrapalhar? Pode atrapalhar e muito, Tati. Eu costumo sempre frisar que o nascimento de um bebê, né, para a família, para os amigos, é um momento de grande festa, né? Mas, principalmente para a nova mamãe, é um momento de muita adaptação. Então, independente do tipo de parto, se for parto normal, se foi o parto cesárea, né? Cesárea é uma cirurgia aí de médio porte, né? Essa mamãe, enquanto ela está no hospital, ela precisa descansar o máximo de tempo possível. E aí, naquele momento em que não está a enfermagem no quarto, ou o médico no quarto, ou o bebezinho que está ali nas primeiras horas, né, para aprender a mamar, a mãe vai tentar tirar uma sonequinha e aí chega a visita. Né? Então, o ideal é depois visitar em casa, quando a mamãe voltar para casa. Quando voltar para casa, um pouco mais para frente, O que você recomenda, Sara? Após pelo menos o bebê tomar as primeiras vacinas com 2 meses de vida, tá? 2 meses. 2 meses. A imunidade do bebê é bem menor comparando com o adulto. É completamente diferente da do adulto, né? Embora o bebezinho tenha nascido, vamos falar do bebezinho a termo, não de um prematurinho, né? Então, nasceu a termo, todo formadinho, mas o sistema imunológico desse bebezinho ainda está em processo de maturação. Geralmente até 2 anos aí de vida, 2, 4 anos, ainda é muito diferente do adulto, né? Há estudos que falam que chega a ficar semelhante do adulto, o sistema imunológico, somente na adolescência, né? Então, às vezes você vai visitar o bebezinho em casa, o pai e a mãe passando por todo esse processo de adaptação, né? Não estou nem falando de amamentação, mas da realidade de ter agora um bebezinho, né? Pouco tempo que tem para dormir. E eu, por exemplo, né? Não sei se nesse momento eu estou aí para manifestar nas próximas horas ou amanhã um resfriado, né? Alguma coisinha que por enquanto ainda não tenha aparecido e vou e visito. E tem a questão também de pegar no colo. O brasileiro tem muito isso, né? De beijar. Isso o cumprimento, beija, abraça. E a gente tem muito isso. Quer pegar o bebê no colo e dar beijinho na mão, dar beijinho na bochecha, coisa mais fofa, o bebê. Às vezes a gente faz sem perceber, já tá com a criança no colo enchendo de beijo. E precisa tomar um pouquinho de cuidado também, né? Isso, muitas vezes, né? Nem o beijar, nem pensar. Né? A gente precisa se policiar mesmo, né? É que é difícil que a gente nasce, a gente quer ver, a gente quer beijar, a gente quer abraçar, pegar no colo. Mas pensando sim, você tem toda a razão, né, Sara? A gente tem que pensar assim, o bebezinho, a gente tem que pensar na defesa, na proteção, né? E vai ter aí a vida toda, né, dessa criança para poder estar visitando, para poder estar fazendo isso. E todo mundo que vai visitar um bebezinho, por mais que não beije, a gente pega o bebezinho no colo e aproxima o rosto. E quantas aí doenças, né, a gente consegue transmitir facilmente por gotícula de saliva. A gente recebeu uma participação, eu queria muito compartilhar com você. A Silviele mandou aqui pelo Instagram. Tati, esse tema que vocês estão abordando hoje é muito bom. A minha bebê recebeu muitas visitas recém-nascida e apenas com 17 dias ela resfriou, gerando uma bronquiolite. Foi horrível, ela diz aqui, tive muito medo. Ela precisou ficar 8 dias no hospital sem receber visita nenhuma, porque daí o médico proibiu. Foi muito, muito, muito complicado. E ela comentou, né? Tomem cuidado mesmo ao visitarem os recém-nascidos. A gente tem aqui o testemunho de uma mãe. Principalmente agora, nessa época, isso vale para todas as estações do ano, né?
mas frisando principalmente agora nesse clima seco, né, que baixa umidade relativa do ar aí que nós estamos vivenciando, os problemas respiratórios em altos índices, evitar mesmo. Deixa para visitar depois. O melhor momento é pelo menos depois de 2 meses, Pelo Sara? menos, deixa o bebê tomar as primeiras vacinas que são com os 2 meses, tá? Daí, dessas primeiras vacinas, dá uns 10, 15 dias para ter uma boa resposta imunológica em relação às vacinas, uma boa produção de anticorpos e aí visitar. Mas mesmo assim, sempre bom frisar, é aquela visita que não se deve beijar a mão, né? Não beijar o rostinho, tá? Não significa porque tomou as primeiras vacinas, agora eu posso tudo. Não. Vacina contra a gripe, por exemplo, o bebê vai tomar a partir de 6 meses de vida. Eu vou até aproveitar, nós temos 2 telas, eu queria mostrar primeiro para vocês que é exatamente isso, né? O que a gente deve e o que a gente não deve fazer nessa primeira visita, nesse primeiro contato com aquele bebê recém-nascido. Olhem só. Então, o que eu devo fazer? Falar baixo, oferecer ajuda, né, para a mãe, para o pai, se está precisando de alguma coisa. Ser rápido, visita, olha, mata a curiosidade, Isso, né? isso. E aí realmente deixa aquele momento mesmo para a família. Levar algo para comer. Lavar as mãos, importantíssimo, antes desse contato com o bebê, proximidade. Sim. E aguardar que o bebê complete aí pelo menos esses 2 meses de vida. Claro, a gente tem ali, né, os avós, essas pessoas mais próximas vão acabar indo antes, mas que respeite todos os cuidados. Mas a gente fala aqui, né, pensando às vezes, são muitos amigos, a família geralmente é grande, tem os tios, primos. Então, porque, né, por exemplo, você não vai falar para o avô, 2 meses, o avô vai querer. Mas que a gente tenha esses cuidados, lavar bem a mão, álcool em gel, nessa área importante. Evitar essa questão de pegar bebê já, ficar, né, com esse contato físico muito grande. Isso, e mesmo assim, mesmo sendo familiar, eu precisei me policiar muito quando a minha sobrinha nasceu. Porque eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E era justamente outono quando ela nasceu, né? Que o cuidado é redobrado. Mais crítica, entre aspas, né? E aí eu me policiava nesse sentido, de querer ajudar, de saber os primeiros cuidados. Mas assim, eu ia e aquela coisa rápida, a questão de levar alguma coisa para comer é porque tudo que esse pai e essa mãe estão precisando nesse momento, né, é alguém que facilite ali com as tarefas do dia a dia. Tudo que eles não precisam é, olha, a Tati vem aqui me visitar, então o que eu vou oferecer para ela? Preciso fazer um cafezinho, um lanchinho. Principalmente porque essa mãe, né, se a gente for colocar o número médio, né, porque livre demanda de amamentação não existe isso, mas número médio de vezes que o bebezinho mama, de 8 a 12 vezes por dia. Tudo isso, né? Então, vamos contar que essa mãe, se ela não estiver amamentando, quer dizer, ela precisa, ela tem um intervalo de 2 horas comer. entre as mamadas para comer, para tomar banho, né? Organizar as coisas do bebê. Comer, tomar banho, organizar as coisas do bebê, ou trocar a fralda. E aí, tudo que ela não precisa é fazer sala nesse momento. Importante falar disso. Quero mostrar outra tela, tá? O que a gente não deve fazer. Às vezes é difícil, mas que a gente tem que se policiar, né? Pensando aí na saúde do bebê, a gente teve até o depoimento de uma mãe que se manifestou pelas redes sociais. Então, a questão do perfume, atenção, tá? Não passar perfume, tem gente que adora caprichar aí na quantidade do perfume. Pedir para ver o bebê mamar. Não façam isso, gente, né? As mamães às vezes não gostam, às vezes fica sem jeito, isso pode comprometer um pouquinho ali. Segurar o bebê, né? Eu vou pegar no colo, espere, né? Crescer um pouquinho, tomar as vacinas, como a Sara comentou. Dar palpites nos cuidados e amamentação. Isso eu prefiro nem comentar, porque eu ainda não sou mãe. Eu prefiro não comentar. Fazer barulho, então evite. Essa questão de palpite é complicada, porque às vezes as pessoas fazem, não
por mal, querendo ajudar. Com o intuito Geralmente de as pessoas ajudar. mais velhas ou os outros que já são mães, né? Isso. Querem aconselhar, querem palpitar, e não é por mal não, gente. Para Né? Porque querer ajudar. Exatamente, mas às vezes Atrapalha. atrapalha. Atrapalha até porque, assim, né, cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe, então aí às vezes a mãe está em todo aquele processo de adaptação com o bebê e a pessoa fala assim, não, olha, mas não é assim, é assado, né, faça assim, acaba gerando um estresse e nessa fase aí primordial de adaptação da mãe com o bebê. E a questão do perfume, Tati, muito importante, a gente frisa inclusive isso muito em hospital, né? Quando a pessoa familiar, por exemplo, vai passar na maternidade para dar uma olhadinha rápida no bebê, né? Não passe perfume, porque qualquer essência, ela pode ser irritativa para o bebê. Tudo que tem cheiro e cor forte, tá? Então, evitar perfume. E mais uma coisa aí em relação às visitas, muito importante. O bebezinho, ele gosta de rotina. Então, no dia que o bebezinho, por exemplo, sai para ir ao pediatra, né? Esse bebezinho já é um dia ali que ele vai estar mais irritado, já não vai responder da mesma forma com que ele se comportava, por exemplo, no dia anterior. Quando recebe visita, isso também acontece, porque altera o ritmo do bebê. E quando é criança? Quando Por é exemplo, tem criança, uma família e tem criança junto que vão, né, junto ali, vai visitar esse bebê, às vezes até no hospital, não. um priminho. Criança, melhor evitar mesmo, deixar a criança ficar maiorzinha, ou esse bebê se desenvolver mais para visita. Por quê? Primeiro, criança gosta de brincar, né? Faz barulho, altera ali toda a rotina da casa. Então, não é legal para o relaxamento tanto dos pais quanto do bebê. Uma outra coisa, criança, né? Se for criança pequena, em idade escolar, aquela fase que peguei a infecção do coleguinha da classe que estava com tosse, e aí vai visitar o bebê, né? E você não tem como, você vai explicar para uma criança, por exemplo, de 2 aninhos, que olha, não pode beijar o bebezinho, não pode pôr a mão, né? Gera toda uma, então É bom evitar. Evitar. Aqui a gente recebeu uma última participação para finalizar, mas eu queria compartilhar. Eu nunca ouvi falar, acredito que seja crença, mas a Tami está aqui acompanhando o nosso programa, elogiou, e ela perguntou: ô Tati, é verdade ou mito que visitar um recém-nascido no período menstrual, isso pode dar assadura no bebê? Meus avós sempre falavam isso. Eu nunca ouvi falar. Nossos avós tinham muitas crenças assim, né? Olha, não pode fazer isso. Minha avó, por exemplo, quando estava chovendo, tinha que cobrir todos os espelhos de casa. Não podia ficar com o espelho do espelho. Minha avó, gente, começava a mudar o tempo, já pegava os lençóis e ia cobrindo todos os espelhos. Aqui ela disse, essa questão da mulher, né, tá nesse período menstrual, fazer a visita, que pode não fazer bem pro bebê. Eu nunca ouvi falar. Acredito que seja crença. É mito. Não tem relação, nada né? relacionado. Não. Pelo menos nada científico comprovando. Nada científico comprovando. O que a gente sabe é que é assim, pode estar relacionado a isso, né? Vamos lá. Quando a mulher menstrua, existe uma certa queda aí da imunidade de algumas mulheres relacionadas ao período menstrual. Então, essa mulher pode aí estar com algum vírus, alguma coisinha, né, um micro-organismo oportunista que se aproveitou desse momento e aí colocar o bebê em risco. Pode ser isso, mas eu desconheço. Eu também acredito que seja uma crença. A gente vai divulgar os contatos da Sara. Para finalizar, Sara, alguma outra informação importante que você faça questão de falar? Algo que a gente não tenha abordado, mas você queira aí pontuar para o nosso público? Acho que a gente, no momento em que nasce um bebê, né, a gente tem que realmente compreender a realidade aí dessa nova família, né, toda a adaptação, toda a questão da imunidade do bebê, a questão da amamentação,
E realmente, assim, deixa uma mensagem, né? Estou muito feliz por vocês, sei que o bebezinho, né, está bem, se precisar de alguma coisa, estou à disposição, mas deixa para visitar pelo menos aí após os 2 meses do bebê. E se for inevitável, por exemplo, a tia Coruja, né? Você vê que eu tô bem quietinha, né? Eu tô bem quietinha. Gente, assim, vai, mas seja rápido e mesmo assim evite contato com o bebê. E se estiver com gripe, tô só com o nariz escorrendo, só com a garganta raspando, posso ir, não vou nem chegar perto? Não vá. Se você estiver doente, jamais vá visitar um bebê. E foi muito legal a participação da telespectadora pela rede social, né? Com o filho dela, ela falou que recebeu muitas visitas ainda no hospital. Isso. E o bebê depois acabou desenvolvendo aí, né, uma bronquiolite, que é muito sério, e aí teve que ficar internado. Isso, então... bebezinho novo, Tati, só para encerrar, né? Eu falo das visitas, mas também, né, evitar sair com o bebê de casa antes aí dessas primeiras vacinas, tá? Lembro mais uma vez que a vacina contra a influenza, né, a gripe, só a partir do 6º mês. O que a mulher que está amamentando pode fazer é tomar vacina para transferir aí uma certa quantidade de anticorpos para o bebê, né? Mas quando eu falo visita, isso engloba também evitar sair com o bebê para aglomeração, né? Então, não fui visitar, mas fui numa festa de família e levei, né, o bebê. Não, espera, não é o momento, vai ter o tempo certo para isso. Obrigada, Sara. Eu que agradeço pela presença.